Ana, com seus 65 anos, decide retornar à pequena cidade onde nasceu e passou sua juventude. Já eram 63 anos desde que deixou aquele lugar, e agora, com a aposentadoria à vista e a vida mais tranquila, ela sente a necessidade de reviver algumas memórias do passado. A cidade ainda mantém seu charme rústico, com as mesmas ruas estreitas e as casas de madeira que, com o tempo, ganharam um aspecto de nostalgia. Mas o que realmente a atrai é o parque. O velho banco de madeira onde ela e Lucas costumavam se encontrar está lá, exatamente no mesmo lugar, como se o tempo não tivesse passado. Ela se aproxima, a respiração acelerada pela caminhada, e se senta lentamente. O som das folhas secas sob seus pés atrás de volta para aquele verão distante, quando a vida parecia mais simples, quando ela e Lucas, seus corações jovens e cheios de promessas, estavam prestes a seguir caminhos diferentes. 63 anos atrás, eles haviam feito uma promessa no banco. Um dia, Ana, um dia, ele disse, enquanto se afastava para a cidade grande. Ela ficou, casou-se com outro, teve filhos, mas sempre se lembrou daquele amor não vivido, da promessa não cumprida. Hoje, Ana fecha os olhos, sente o vento suave e as lembranças de Lucas voltam como se o tempo tivesse parado. Algo dentro dela desperta. E se o reencontro finalmente fosse possível, pensa. O coração bate mais rápido, como se o destino ainda tivesse algo a lhe oferecer. Nos dias seguintes, Ana se vê cada vez mais atraída pela ideia de encontrar Lucas. Não era apenas uma curiosidade. Havia algo mais profundo, como se o destino estivesse finalmente conspirando para que a promessa feita no banco do parque fosse cumprida, 63 anos depois. Ela começa a perguntar discretamente aos moradores mais antigos da cidade, buscando informações sobre Lucas, se ainda estava por perto, ou se o tempo o havia levado para longe. Muitos não sabiam, outros lembravam vagamente dele, mas ninguém sabia ao certo onde ele estava. Certa tarde, após conversar com a senhora da padaria, Ana sente um impulso, algo que a faz seguir até a praça central da cidade. Ela senta em um banco, sem muita esperança, mas com uma sensação inexplicável de que ali algo especial poderia acontecer. Quando o relógio da igreja marca 16 horas, uma figura familiar se aproxima lentamente. Ana não acredita no que vê, Lucas. Ele está ali, mais velho, mas o mesmo olhar intenso e aquele sorriso tímido que ela lembrava tão bem. Ana, ele diz com voz trêmula, como se tivesse esperado por esse momento também. Ana se levanta, as palavras faltam, mas seus olhos brilham. Lucas, você está aqui, depois de tanto tempo? Ele sorri de forma suave. Eu nunca te esqueci, Ana. Sempre soube que um dia voltaríamos a nos encontrar. O reencontro entre Ana e Lucas acontece com uma naturalidade que surpreende ambos. O tempo parece ter parado para os dois, e, por um momento, eles se veem novamente como jovens, com seus corações cheios de sonhos e promessas. Mas, ao mesmo tempo, o peso das décadas vividas os envolve, como um lembrete de que o tempo não é apenas uma linha reta, mas uma espiral que vai trazendo à tona o que foi deixado para trás. Ana, com uma leve risada nervosa, propõe que eles sentem no banco do parque, como antigamente. Eles caminham até lá, o som de seus passos ecoando pela praça deserta, uma sensação de saudade e expectativa pairando no ar. Eu pensei que nunca mais te veria, Lucas, diz Ana, com a voz suavemente trêmula. A vida seguiu seu rumo, e eu segui com ela. Lucas olha para ela, e sua expressão é um misto de ternura e melancolia. Eu também segui o meu caminho, Ana. Mas sempre com a lembrança de você. A vida nos levou por diferentes direções, mas, de alguma forma, eu sabia que este dia chegaria. Eles ficam em silêncio por um momento, apenas observando as árvores ao redor, as folhas balançando suavemente. Ana sente o calor de uma emoção esquecida tomar conta dela. Será que, aos 65 anos, ela ainda poderia viver algo tão intenso quanto o amor que experimentou aos 20? Será que o destino os havia reunido para que finalmente pudessem escrever o final da história que ficou em aberto por tantos anos? Você se casou, Ana? Lucas pergunta, quebrando o silêncio. Ela sorri de forma discreta. Sim, tive filhos. Uma vida cheia de momentos bons, mas você sabe, algo sempre faltou.
Lucas a observa, com um sorriso triste. Eu também. Eu me casei, tive minha família, mas sempre soube que havia algo que eu deixei para trás. Eles trocam olhares intensos, como se a história de suas vidas estivesse ali, nas palavras não ditas, nas escolhas feitas, nas oportunidades perdidas. O tempo tem o poder de deixar marcas profundas, e mesmo no reencontro mais aguardado, essas cicatrizes começam a aparecer. Sentados no banco do parque, Ana e Lucas conversam sobre as vidas que seguiram, as alegrias e tristezas, as escolhas que moldaram quem se tornaram. Eles compartilham histórias, mas, ao mesmo tempo, evitam falar dos detalhes mais dolorosos. Ana observa Lucas com um olhar cuidadoso, notando as linhas em seu rosto que o tempo imprimiu. Ele está mais grisalho, seu corpo não é mais tão firme, mas seus olhos, aqueles olhos continuam os mesmos. E, ao olhar para ele, ela sente um conforto imediato, uma sensação de que, no fundo, nada mudou, apesar das décadas. Eu tentei te esquecer, Lucas confessa de repente, a voz baixa. E, por muitos anos, achei que havia conseguido. Mas, sempre que fechava os olhos, você estava lá, em algum canto da minha mente, esperando por algo que não sabia como voltar. Ana respira fundo. A verdade sobre a dor que carregavam há tanto tempo agora parecia mais real, mais presente. Ela nunca teve coragem de admitir para si mesma, mas talvez tivesse sido a mesma coisa para ela. A vida a levou em muitas direções, mas o amor por Lucas nunca desapareceu completamente. Eu tentei seguir em frente, mas sempre havia uma parte de mim que sentia que, de alguma forma, ainda deveríamos ter vivido aquilo, diz ela, com um sorriso melancólico. E agora, Ana, Lucas pergunta, o olhar cheio de incerteza. O que fazemos com isso? Com esse tempo perdido? Ela não responde imediatamente. O peso da pergunta paira no ar, mas, em seus olhos, a dúvida começa a se dissipar. O que eles fariam com isso? Talvez, o simples fato de estarem ali, juntos de novo, fosse a resposta. Talvez, o reencontro fosse mais do que uma chance de viver o amor perdido, fosse, na verdade, a chance de entender que o amor não tem fim, apenas se transforma. Não sei, ela diz finalmente. Mas acho que nunca é tarde demais para recomeçar. Não importa o que tenha passado, o importante é que estamos aqui agora. O sol começa a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, como se o próprio universo estivesse celebrando o reencontro de Ana e Lucas. Eles caminham juntos pelas ruas da cidade, agora mais vazias, mas ainda imbuídas de uma energia nostálgica que parece conectá-los com o passado. Você sabia que este lugar nunca foi o mesmo sem você, diz Lucas, olhando para as casas antigas que os rodeiam. Eu voltei aqui algumas vezes, mas sempre sentia que estava perdido, sem saber ao certo o que procurava. Acho que sempre procurei você, mesmo sem saber. Ana olha para ele, um sorriso suave nos lábios. Eu também voltei algumas vezes, mas nunca consegui trazer você de volta. Algo sempre me dizia que o melhor era deixar o passado onde ele estava. Mas agora vejo que talvez não devêssemos ter deixado de lado. Eles param em frente à antiga igreja da cidade, onde os sinos tocam suavemente ao fundo. O som parece invocar uma sensação de renovação, como se o mundo estivesse pedindo a eles para recomeçarem algo que nunca foi completado. Ana se vira para Lucas, o coração batendo mais rápido. E se a gente tentasse, agora? Sem promessas, sem expectativas, mas com a intenção de viver o que nunca tivemos a chance de viver? Lucas olha para ela, o olhar pesado com a dúvida do que o futuro ainda poderia trazer. Você está certa. Talvez seja a hora de parar de viver no que poderia ter sido e, finalmente, viver o que pode ser. O silêncio entre eles é confortável, mas cheio de uma nova possibilidade. Ambos sabem que o tempo não volta, mas há algo de mágico no fato de que, depois de 63 anos, a chance de viver um amor que nunca acabou ainda existe. Eles se dão as mãos, sem palavras, mas com a certeza de que a vida, por mais curta que seja, sempre oferece novas chances de recomeçar. Nos dias que se seguem, Ana e Lucas exploram a cidade com uma nova energia. Eles passam pelas mesmas ruas, mas agora com uma perspectiva diferente.
O lugar que antes parecia uma memória distante, agora está cheio de novas possibilidades. Eles visitam o café onde Ana costumava tomar chá com as amigas e até o rio onde, muitos anos antes, se perderam em conversas sem fim, imaginando o futuro. Porém, embora o reencontro tenha sido maravilhoso, há um peso sutil que começa a pairar sobre eles. As escolhas que fizeram durante os anos que passaram longe um do outro começam a ressurgir, e com elas, as dúvidas sobre o que poderia ter sido. Ana se pega refletindo sobre sua vida, as escolhas que tomou, as vezes em que ela mesma preferiu seguir por caminhos seguros, deixando o amor de Lucas no passado. Lucas, você acha que fizemos as escolhas certas? Eu me pergunto se teria sido diferente se tivéssemos ficado juntos. Se eu tivesse tido coragem de lutar por nós. Diz Ana, enquanto observa o rio tranquilo. Lucas se aproxima, sentando-se ao lado dela. Eu também penso muito sobre isso. Sobre os caminhos que tomamos e sobre o que poderíamos ter sido. Mas, Ana, as escolhas que fizemos nos tornaram quem somos hoje. Elas nos moldaram, e eu não me arrependo de ter vivido a vida que vivi. E, no final, quem sabe se teríamos sido felizes se tivéssemos ficado juntos na juventude? O que importa agora é o que decidimos fazer a partir daqui. Ele olha para ela com os olhos cheios de sinceridade. Eu sei que o tempo passou, e nós mudamos. Mas, talvez, o melhor que podemos fazer é não olhar para trás com arrependimento, mas sim com a intenção de aproveitar o presente, juntos. Ana respira fundo, sentindo a paz que as palavras de Lucas trazem. Talvez ele tenha razão. Talvez o segredo para recomeçar seja exatamente esse, não tentar reviver o passado, mas usar o que aprenderam para construir algo novo, algo que ainda possa florescer, mesmo que sob as sombras do tempo. À medida que os dias se transformam em semanas, Ana e Lucas começam a perceber que estão não apenas redescobrindo o amor perdido, mas também a intimidade que compartilharam tantos anos atrás. Eles conversam longas horas, mais sobre o que não disseram do que sobre o que realmente aconteceu em suas vidas. Aqueles pequenos gestos, os olhares silenciosos, as risadas sem explicação, tudo começa a se reconectar de forma quase natural, como se o tempo fosse uma ilusão. Em um dos dias, Ana sugere que eles façam uma caminhada até o velho campo de flores silvestres, um lugar especial onde costumavam se encontrar quando jovens, longe dos olhos curiosos da cidade. Lucas aceita com um sorriso discreto, e os dois se dirigem para lá, com o vento suave acariciando suas faces. Chegando ao campo, as flores estão em pleno auge. As cores vibrantes das margaridas e das lavandas parecem dançar ao som do vento, e o cenário é de uma paz quase surreal. Eles se deitam na grama, lado a lado, em silêncio, mas com um conforto profundo, como se estivessem juntos ali pela primeira vez, mas também pela última. Lembra quando viemos aqui pela primeira vez, Lucas? Pergunta Ana, sua voz suave, mas cheia de significado. Era tão simples, tão leve, eu nunca soube o quanto aquilo significava para nós até agora. Lucas vira-se para ela, com um sorriso sereno. Sim, eu me lembro. Eu tinha medo de que o que sentíamos aqui fosse apenas um sonho, mas, ao mesmo tempo, sabia que era real. Que, de algum jeito, isso nos pertencia. Ana ri baixinho. Eu me sentia tão viva, tão livre. Como se o mundo estivesse esperando por nós. Eu também sentia isso, diz ele. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo. Medo de não sermos o que o outro esperava. Medo de que, no final, não seríamos capazes de lidar com o peso do que éramos um para o outro. Ana fecha os olhos, sentindo o aroma das flores e a presença de Lucas ao seu lado. É curioso como as coisas que mais tememos na juventude são as mesmas que nos moldam, não é? Os medos, as incertezas. Mas agora, talvez eu esteja pronta para viver sem medo, para amar sem receios. Eles se olham por um momento, e nesse instante, Ana sente uma sensação de paz que há muito não experimentava. Talvez o amor nunca tenha acabado, talvez apenas tenha esperado o tempo certo para florescer novamente. E agora, com 63 anos de distância, ele se apresenta de uma forma mais madura, mais tranquila, mas igualmente intenso.
À medida que o reencontro entre Ana e Lucas ganha uma nova profundidade, surgem também os medos e as incertezas sobre o futuro. Ambos sabem que o tempo não está ao seu lado, que as forças da vida já os moldaram de maneiras que talvez não pudessem ser desfeitas. E, no entanto, eles continuam a se aproximar, como se estivessem tentando aproveitar o que restava do tempo que lhes foi concedido. Uma tarde, enquanto caminham pelas ruas da cidade, Ana se sente tomada por um sentimento inesperado. Ela não sabe como explicar, mas o medo do futuro começa a se fazer presente. O futuro, que antes parecia tão distante, agora parece iminente, como uma sombra que o segue. Lucas, diz ela, a voz hesitante, e se o nosso tempo aqui, juntos, não for suficiente? E se, no final, ainda for tarde demais para viver o que sempre quisemos? Lucas a olha com um olhar suave, tocando sua mão de maneira reconfortante. Ana, o que importa não é o tempo que temos, mas o que fazemos com ele. Não importa quantos dias ou meses nos restam, o que importa é que estamos juntos agora. Talvez a vida nunca tenha nos dado o que esperávamos, mas o que temos agora é real, e é o que podemos controlar. Ana respira fundo, tentando absorver as palavras de Lucas. A verdade é que, por mais que o futuro pareça incerto, o presente é a única coisa que realmente importa. Eles não podem mudar o passado, e talvez o futuro seja imprevisível, mas o que estão vivendo agora é único, e isso é o que realmente importa. E se o que realmente importa for só isso, ela pergunta, mais para si mesma do que para ele. O que podemos construir a partir daqui? O que podemos ser, depois de tanto tempo? Lucas sorri, seus olhos refletindo a sabedoria adquirida com os anos. O que podemos ser, Ana, é o que decidirmos. E o que decidimos é aproveitar cada momento. Vamos viver o que temos agora, sem mais hesitações. Ana olha para ele, e pela primeira vez, um sentimento de serenidade a invade. O futuro não é algo a ser temido, mas algo a ser vivido no momento presente, como eles estão fazendo agora. Talvez não haja respostas definitivas, mas talvez isso seja o suficiente. O que importa é que, finalmente, eles estão vivendo o amor que nunca teve chance de florescer. Com o passar dos dias, Ana e Lucas começam a descobrir a beleza nas coisas simples, nas pequenas rotinas que formam o tecido da vida. Eles não precisam mais de grandes gestos ou promessas grandiosas para expressar o que sentem. Algo tão simples como um café na varanda de casa, uma conversa à sombra das árvores ou uma caminhada pela cidade se tornam momentos preciosos, onde a verdade de seu reencontro se revela de forma serena e natural. Certa manhã, enquanto Ana prepara o café na cozinha, Lucas entra e a observa em silêncio por um momento. Ele nunca tinha reparado em como a simplicidade da vida cotidiana, quando compartilhada com alguém especial, podia ser tão enriquecedora. Você sabia que esses momentos simples são os que mais me fazem feliz? Lucas pergunta, com um sorriso tranquilo. Nunca imaginei que, depois de tudo, eu me sentiria assim. Não precisava de mais nada. Ana o olha, surpresa pela profundidade de suas palavras. Ela nunca havia pensado dessa maneira. Durante tantos anos, ela havia buscado as grandes conquistas, os grandes amores, as grandes aventuras. Mas agora, com Lucas ao seu lado, ela percebe que a verdadeira felicidade estava nas pequenas coisas, na quietude do dia a dia, na confiança silenciosa de compartilhar a vida com alguém que compreende sua alma. Eu também não imaginava, ela diz, passando-lhe uma xícara de café. Eu passei tanto tempo buscando algo grandioso, algo além de mim. E agora, vejo que a verdadeira grandeza está nas coisas mais simples. Eles se sentam à mesa, compartilhando um café quente, e pela primeira vez, Ana sente uma paz profunda, como se estivesse exatamente onde precisava estar. O tempo não importa mais, nem o que o futuro reserva. O que importa é que eles estão juntos agora, vivendo a beleza da simplicidade. O sol começa a se pôr mais uma vez, e Ana e Lucas estão sentados no mesmo banco do parque onde tudo começou. Agora, o tempo não pesa tanto sobre eles. Eles compreendem, mais do que nunca, que a vida é feita de momentos que se entrelaçam e que, mesmo após 63 anos, o amor tem o poder de florescer, embora de forma diferente.
Eles não sentem mais a necessidade de explicar ou de justificar o que aconteceu em suas vidas. O que importa agora é o que eles construíram juntos, no presente. E, de algum modo, isso traz uma sensação de completude que o tempo, com todas as suas idas e vindas, não pode tirar. Ana olha para Lucas, seu coração batendo tranquilo. Nunca imaginei que chegaríamos aqui, depois de tanto tempo, diz ela, com um sorriso suave. Lucas sorri de volta, os olhos brilhando com uma sabedoria serena. Nem eu. Mas talvez a vida tenha seus próprios planos, Ana. Talvez ela saiba o que faz, mesmo quando não entendemos. Eles se levantam do banco, e caminham juntos até o horizonte, sem pressa, sem palavras, apenas desfrutando da companhia um do outro. Cada passo parece uma reafirmação de que, apesar de todas as distâncias, de todas as escolhas feitas, o amor verdadeiro nunca desaparece, apenas se transforma e amadurece, como as flores que agora colhem ao longo do caminho. Enquanto o céu se escurece, com as estrelas começando a brilhar, Ana e Lucas sabem que a jornada deles não é sobre reescrever o passado, mas sobre viver o presente com a intensidade que merecem. Eles encontraram algo que, talvez, nunca tivesse sido perdido, a certeza de que o amor, em qualquer fase da vida, é sempre uma possibilidade. E, assim, enquanto caminham lado a lado, sem pressa de chegar, o que importa é o legado do amor que, finalmente, floresceu. E será esse o amor que carregam em seus corações, para o resto de suas vidas. Se você curtiu essa história e quer mais contos emocionantes, não se esqueça de se inscrever no canal. Não perca nenhuma atualização e venha fazer parte dessa jornada de reencontros e histórias de amor inesquecíveis. Inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que vem por aí.